Se você está se preparando para concursos públicos e quer dominar arquivologia no padrão da banca CESP-Sebrasp, este vídeo é para você. Neste curso de questões comentadas, vamos trabalhar o tema definição e classificação dos arquivos, assunto fundamental e bastante explorado nas provas. Com explicações claras, objetivas e no estilo certo ou errado da CESP, você vai entender como a banca cobra os conceitos, quais são as classificações mais importantes e onde estão as pegadinhas mais comuns. Vamos começar. Questão número 1. Considerando princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. O fundo de arquivo é uma entidade material, mas também conceitual e virtual. Certo ou errado? Gabarito, certo. Essa questão aborda um dos conceitos mais fundamentais da arquivologia, o princípio da proveniência e a definição de fundo. Por que a afirmação está correta? O fundo de arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica no exercício de suas funções. Ele possui 3 dimensões principais. Entidade material, refere-se à existência física dos documentos. Papéis, mídias digitais, fotos, que ocupam espaço e precisam de acondicionamento. Entidade conceitual. O fundo existe como uma ideia baseada na origem comum dos documentos. Mesmo que os documentos não estejam fisicamente no mesmo lugar, eles pertencem intelectualmente ao mesmo conjunto devido à sua proveniência. Entidade virtual. Com a modernização e os arquivos digitais, o fundo pode não ter uma unidade física tangível, como uma estante única, existindo em sistemas e redes, mas mantendo sua integridade lógica e orgânica. Dica de prova. Lembre-se que um fundo é considerado fechado quando a entidade produtora cessou suas atividades e aberto quando ela continua a produzir documentos. Em ambos os casos, as dimensões conceitual e material coexistem. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 2. Julgue o item a seguir referente aos arquivos e sua classificação. No que se refere à classificação dos arquivos por entidades mantenedoras, estes podem ser considerados públicos, privados ou intermediários. Certo ou errado? Gabarito, errado. O erro da questão está na mistura de critérios de classificação. Na arquivologia, cada classificação responde a uma pergunta específica. Entidades mantenedoras. Responde a quem é o dono ou criador. Aqui, os arquivos são classificados como públicos ou privados. Ciclo vital. Teoria das 3 idades. Responde a em que estágio o documento está. Aqui, os arquivos são classificados como correntes, intermediários ou permanentes. O ciclo vital. Onde entra o intermediário? O arquivo intermediário é uma fase de passagem. O documento já não é usado diariamente, mas ainda aguarda o prazo para ser eliminado ou guardado para sempre. Cuidado! A banca tentou confundir uma classificação jurídica administrativa, quem mantém, com uma classificação cronológica ou funcional, idade do documento. Questão número 3. Acerca dos princípios e conceitos da arquivística, bem como da legislação a ela pertinente, julgue o item a seguir.
O fundo de arquivo compreende os documentos acumulados por uma entidade pública ou privada que são necessários à sua criação, ao seu funcionamento e ao exercício de suas atividades. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Esta questão descreve com precisão a essência do que é um fundo de arquivo, focando no processo de acumulação natural. Por que a afirmação está correta? Na arquivologia, o conceito de fundo está intrinsecamente ligado à ideia de que os documentos não são colecionados por interesse temático, mas sim acumulados organicamente. Entidade pública ou privada. Qualquer pessoa jurídica, empresa, órgão do governo ou física produz um fundo. Necessários à criação e funcionamento. Os documentos servem como prova e subproduto das atividades. Se uma empresa vende um produto, a nota fiscal é o registro necessário dessa transação. Exercício de atividades. Reflete o princípio da naturalidade ou organicidade, onde o arquivo é um reflexo direto das funções da entidade. Fique atento. O conceito de fundo é a base para o princípio da proveniência, também chamado de princípio do respeito aos fundos, que dita que arquivos de origens diferentes não devem ser misturados. Questão número 4. No que diz respeito à gestão de documentos, julgue o item a seguir. O registro de documentos deve ser feito quando da entrada do documento no arquivo intermediário de uma organização. Certo ou errado? Gabarito errado. O erro da questão está no momento em que o registro deve ocorrer. Na gestão de documentos, o registro é uma das operações da fase de protocolo, que pertence à primeira idade, arquivo corrente. Por que está errado? Momento do registro. O registro ocorre no início da vida do documento, assim que ele é produzido ou recebido pela organização, fase corrente. Registrar apenas no arquivo intermediário significaria que o documento circulou por anos pela empresa sem controle oficial, o que é um erro grave de gestão. Função do registro. Serve para formalizar a existência do documento, atribuindo-lhe um número, identificando o remetente, destinatário e assunto, permitindo seu controle e trâmite. Arquivo intermediário. Quando o documento chega ao arquivo intermediário, segunda idade, ele já passou pelo arquivo corrente. Nessa fase, o que ocorre é a transferência, acompanhada de uma listagem descritiva, e não um registro inicial de entrada na organização. Onde o registro se encaixa? O protocolo é o setor responsável pelas atividades iniciais dos documentos correntes. Veja o fluxo simplificado. Recebimento, entrada do documento. Classificação, definição do código conforme o assunto. Registro, inscrição nos sistemas de controle. É aqui que a questão errou o timing. Autuação, formação de processos, se necessário. Expedição/distribuição, envio ao setor de destino. Resumo para não esquecer. Protocolo, registro/tramitação, arquivo corrente, primeira idade. Transferência, do corrente para o intermediário. Recolhimento, do corrente ou intermediário para o permanente. Questão número 5. No que se refere à implementação de programas de gestão de documentos e a sistemas e redes de arquivos, julgue o item que se segue. Sistema de arquivos pode ser definido como o conjunto de fundos arquivísticos que se complementam e se integram em termos informacionais, independentemente da posição que seus produtores ocupam nas respectivas estruturas administrativas. Certo ou errado? Gabarito errado. O erro aqui é conceitual e reside na confusão entre fundo de arquivo e sistema de arquivos. Por que a afirmação está incorreta? Definição de sistema. Um sistema de arquivos não é apenas um amontoado de fundos que se complementam.
Ele é uma rede de órgãos de arquivo que, embora mantendo sua autonomia administrativa, integram-se para racionalizar e padronizar procedimentos técnicos, como gestão, preservação e acesso. A estrutura administrativa. Ao contrário do que diz a questão, a posição que os produtores ocupam na estrutura administrativa é relevante. Sistemas de arquivos geralmente possuem um órgão central, normatizador, e órgãos setoriais, executores, seguindo uma hierarquia funcional para que as políticas arquivísticas funcionem. Relação de complementariedade. Embora a informação possa se complementar, o objetivo principal de um sistema é a coordenação de atividades e não apenas a integração informacional de fundos independentemente de sua estrutura. Para não confundir, fundo é a unidade documental, o conjunto de documentos de uma entidade. Sistema é a unidade administrativa articuladora, o conjunto de arquivos que trabalham juntos. Exemplo, o SIGA, Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, da Administração Pública Federal. Resumo das redes e sistemas. Sistemas de arquivos visam eliminar a dispersão e a despadronização. Eles são criados para que, por exemplo, o arquivo do Ministério da Saúde e o do Ministério da Educação usem as mesmas diretrizes de classificação, facilitando a vida do cidadão e do Estado. Questão número 6. Com relação aos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item que se segue. Os tipos de conjuntos existentes nos arquivos são os fundos e os documentos unidos pela proveniência. Certo ou errado? Gabarito: certo. A análise deve estar alinhado com a visão oficial do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, DBTA, e a doutrina clássica, onde a simplicidade do conceito de proveniência define a estrutura. Por que a afirmação está correta? A questão foca na essência da organização arquivística, que se baseia na origem dos documentos e não no seu assunto. Fundos como unidade máxima. Na arquivologia, o termo fundo é o nome técnico para o conjunto total de documentos de uma mesma proveniência. Como bem pontua, o DBTA equipara o termo fundo ao próprio termo arquivo, no sentido de conjunto documental. O elo como proveniência. O que mantém um conjunto de documentos unido e íntegro não é o tema, como em uma biblioteca, mas sim o fato de terem sido produzidos ou recebidos pela mesma entidade, pessoa ou instituição. Portanto, documentos unidos pela proveniência é a descrição perfeita de como os conjuntos arquivísticos se formam. Princípio do respeito aos fundos. Esta é a regra de ouro que valida a questão. Ela determina que arquivos de origens diferentes não devem ser misturados, garantindo que o contexto original e a autenticidade dos documentos sejam preservados. Conclusão para os estudos. A questão acerta ao identificar que a estrutura fundamental dos arquivos repousa sobre a existência de fundos, os conjuntos principais, e que a cola que une esses documentos é a sua proveniência. Sem esses pilares, o arquivo perderia sua função de prova e de memória orgânica. Questão número 7. Com relação aos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item que se segue. O método de classificação nos arquivos exige conhecimento do sistema, do conteúdo, do assunto e da significação dos documentos a classificar. Certo ou errado? Gabarito: errado. Essa é uma daquelas questões que separam o conhecimento generalista do rigor técnico exigido pelas bancas de alto nível. O item deve ser analisado sobre o aspecto distintivo entre arquivologia e biblioteconomia. A resposta correta, conforme o gabarito da banca, é errado. O pulo do gato. Assunto versus função. O erro está no fato de que a classificação arquivística é primordialmente funcional e estrutural, e não temática.
Ao elencar assunto e conteúdo como exigências do método, a questão flerta com métodos de indexação bibliográfica, o que é um pecado capital na arquivologia. Na biblioteconomia, classifica-se pelo assunto, o que o livro diz, buscando reunir temas iguais de autores diferentes. Na arquivologia, classifica-se pela função, o que a instituição fez para gerar aquele papel. Por que o assunto invalida o item? A ambiguidade do assunto. Se um órgão produz um relatório sobre saúde no trabalho, na lógica de assunto, ele iria para a pasta Saúde. Na lógica funcional, correta, ele vai para a seção de gestão de pessoas, pois foi gerado pela função de cuidar do servidor. O conteúdo é secundário. O arquivista olha o conteúdo apenas para identificar a ação administrativa que ele representa. O foco é o contexto de produção, quem fez e por que fez. Significação. Esse termo também é subjetivo. Para a arquivologia, o que importa é o valor, administrativo ou histórico, e a função, não uma significação abstrata. Conclusão, a banca quer que você saiba que o arquivo é o reflexo da estrutura e do funcionamento da instituição. Qualquer menção a assunto como base do método de classificação deve acender o sinal de alerta. Questão número 8. Acerca dos conceitos e princípios da disciplina arquivologia, julgue o item que se segue. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma instituição pública ou privada no desenvolvimento de suas atividades. Certo ou errado? Gabarito, certo. Esta é a definição clássica e mais aceita de arquivo, consolidada tanto na legislação brasileira quanto na doutrina internacional. Por que a afirmação está correta? O item descreve os 3 elementos fundamentais que compõem o conceito de arquivo: processo de formação, produção e acumulação. Diferente de uma biblioteca ou museu, onde os itens são colecionados ou comprados, o arquivo é formado de maneira natural e orgânica. Os documentos aparecem como um subproduto das ações da instituição. Entidade produtora. Pode ser uma instituição pública, uma empresa privada, uma família ou até mesmo uma pessoa física. Finalidade. Desenvolvimento de atividades. Os documentos existem para servir de prova, apoio administrativo ou registro das funções exercidas por quem os criou. A base legal, Lei nº 8.159 de 91. No Brasil, o artigo 2º da Lei Nacional de Arquivos utiliza termos quase idênticos aos da questão. Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Dica de prova. Fique atento se a banca trocar a palavra acumulados por colecionados. Se disser que o arquivo é um conjunto de documentos colecionados, a questão estará errada, pois a coleção é um ato artificial e o arquivo é um ato natural, acumulação. Questão número 9. De acordo com a terminologia arquivística, julgue o item subsecutivo. Os arquivos especiais têm como características comuns a natureza, a função ou a atividade da entidade produtora. Certo ou errado? Gabarito. Errado. O erro reside na definição de arquivos especiais. Na terminologia arquivística, a classificação como especial não deriva da função ou da atividade da entidade produtora, mas sim do formato ou suporte físico dos documentos. Por que a afirmação está incorreta? Arquivos especiais são aqueles que guardam documentos com suportes físicos diferentes do papel convencional ou que possuem formatos variados, exigindo condições específicas de armazenamento, climatização e equipamentos para leitura. Exemplos:
microformas, discos, fitas magnéticas, fotografias, CD-ROMs e filmes. Arquivos especializados, estes sim são classificados de acordo com o assunto ou a área de atividade da entidade produtora, como um arquivo médico, um arquivo de engenharia ou um arquivo jurídico. Confusão de conceitos. A questão tentou atribuir aos arquivos especiais uma característica que é, na verdade, inerente à própria definição de arquivo, natureza ou função, ou específica dos arquivos especializados. Resumo da dica. Se a prova falar em tratamento técnico devido ao suporte, marque especial. Se a prova falar em área de conhecimento ou campo de atuação, marque especializado. Questão número 10. Em relação ao arquivo permanente, julgue o item a seguir. Os arquivos permanentes podem ser organizados por fundos, assunto, ordem cronológica única, formatos ou por suportes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. O erro reside na hierarquia e na prioridade dos critérios de organização. Embora elementos como cronologia e suporte possam ser usados em níveis secundários, a afirmação sugere que o arquivo permanente pode ser organizado indistintamente por qualquer um desses critérios, o que fere os princípios fundamentais da arquivologia. Por que está errado? A primazia do fundo. Um arquivo permanente deve obrigatoriamente ser organizado primeiramente por fundos, princípio da proveniência. Você não pode misturar documentos de origens diferentes sobre uma única ordem cronológica, ou assunto. Organização por assunto. Como vimos em questões anteriores, a classificação por assunto é característica da biblioteconomia. No arquivo permanente, a organização é funcional ou estrutural, arranjo. O assunto pode ser um indexador, mas não a base da organização. Ordem cronológica única. Isso é um erro grave. Imagine misturar cartas da Presidência da República com notas fiscais de um ministério só porque foram produzidas no mesmo ano. Isso destrói a organicidade. Formatos e suportes. Estes são critérios de armazenamento físico, acondicionamento, e não de organização intelectual. Você pode colocar mapas em uma mapoteca, suporte, por questões de conservação, mas intelectualmente eles continuam pertencendo ao seu fundo de origem. A lógica do arranjo. No arquivo permanente não se fala em classificação, termo da fase corrente, mas sim em arranjo. O arranjo respeita a seguinte hierarquia. Nível 1. Fundo. Identifica a origem. Exemplo, Ministério da Justiça. Nível 2. Seção ou série. Identifica a função ou tipo documental. Exemplo, atas de reunião. Nível 3. Item. O documento individual, que aí sim pode ser ordenado cronologicamente dentro da sua série. Resumo para a prova. No arquivo permanente, a organização é feita através do arranjo, que se divide em arranjo estrutural, baseado na estrutura do órgão, ou arranjo funcional, baseado nas funções ou atividades. Qualquer critério que ignore a proveniência e a função, como assunto ou cronologia única, torna a alternativa errada. Questão número 11. No que se refere à atuação do historiador em arquivos e centros de documentação, julgue o item subsequente. O termo arquivo pode designar tanto a instituição de guarda quanto as unidades orgânicas que compõem o respectivo acervo. Certo ou errado? Gabarito, certo. Esta questão explora a polissemia, os múltiplos significados do termo arquivo dentro da disciplina. Na arquivologia, a palavra é usada para designar diferentes realidades, dependendo do contexto. As múltiplas acepções de arquivo. Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, DBTA, e a literatura clássica, o termo pode ser empregado para instituição ou unidade administrativa. Refere-se à entidade física e jurídica responsável pela custódia e tratamento dos documentos. Por exemplo, Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado.
O acervo, conjunto de documentos, refere-se aos documentos propriamente ditos, acumulados por uma pessoa ou instituição, por exemplo, o arquivo de Getúlio Vargas. O edifício, instalações, o local físico onde os documentos são guardados, por exemplo, os documentos estão armazenados no arquivo. Unidades orgânicas, fundos ou seções, refere-se às divisões dentro de um acervo maior que mantém sua coesão e proveniência. Por exemplo, o arquivo da diretoria financeira dentro do arquivo da empresa X. Por que o item está correto? Ao dizer que o termo designa a instituição de guarda, o órgão, e as unidades orgânicas, os fundos ou conjuntos documentais que refletem a estrutura do produtor, o examinador cobriu as duas principais dimensões técnicas do termo. A instituição é o continente, quem guarda. As unidades orgânicas são o conteúdo, o que é guardado, respeitando a organicidade. Dica para concursos. Fique atento se a banca tentar restringir o significado. Por exemplo, o termo arquivo designa exclusivamente o conjunto de documentos. Isso estaria errado, pois ignora as outras acepções, lugar e instituição. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 12. No que se refere à preservação digital, acesso à informação e proteção de dados pessoais, julgue o item seguinte. Os documentos de arquivo devem permanecer acessíveis e utilizáveis ao longo do tempo, sendo necessário garantir sua longevidade, funcionalidade e acesso contínuo. Certo ou errado? Gabarito, certo. Este item define o objetivo central da preservação digital e da gestão de documentos a longo prazo. Por que a afirmação está correta? Para que um documento de arquivo cumpra sua função de prova e memória, não basta apenas que o bit, o dado binário, seja conservado. É necessário que ele seja interpretável e acessível, o que envolve 3 pilares citados na questão. Longevidade. Refere-se à capacidade de manter o documento íntegro ao longo do tempo, protegendo-o contra a degradação física, no caso de suportes, ou a obsolescência tecnológica, no caso de arquivos digitais. Funcionalidade. O documento deve continuar funcionando, ou seja, ser capaz de ser aberto, lido e processado por softwares atuais. Um arquivo salvo em um formato proprietário extinto de 1990 pode existir, mas perdeu sua funcionalidade se ninguém consegue visualizá-lo. Acesso contínuo. Garante que, independentemente das mudanças de plataforma, o usuário, seja a administração ou o cidadão, consiga localizar e recuperar a informação sem barreiras técnicas intransponíveis. Desafios da preservação digital. Diferente do papel, que pode durar séculos se bem guardado, o documento digital morre rapidamente devido à obsolescência de hardware e software. Por isso, a preservação digital é um processo ativo que exige migração, transferir documentos de um formato antigo para um novo, emulação, usar softwares modernos para simular ambientes antigos, encapsulamento, guardar o documento junto com as instruções de como lê-lo, conexão com a legislação. O acesso é a regra e o sigilo a exceção. Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011. Portanto, manter a longevidade e funcionalidade é um dever do Estado para garantir o direito constitucional de acesso à informação.
Questão número 13. Com relação a arquivos correntes e diagnósticos de arquivo, julgue o item seguinte. Arquivos correntes são documentos ativamente utilizados pela entidade que os criou para propósitos administrativos, legais ou fiscais, devendo permanecer nas proximidades da entidade devido ao seu uso frequente e à necessidade de acesso imediato. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Este item descreve com precisão a primeira idade do ciclo vital dos documentos, também conhecida como arquivo corrente ou de gestão. Por que a afirmação está correta? A definição de arquivo corrente baseia-se em 3 pilares que foram abordados na questão. Uso ativo. São documentos que tramitam com frequência ou que, mesmo sem tramitar, são consultados constantemente para resolver questões do dia a dia da instituição. Valor primário. O propósito desses documentos é puramente administrativo, legal ou fiscal. Eles servem para que a organização funcione e cumpra suas obrigações imediatas. Descentralização. Proximidade. Devido à necessidade de acesso imediato, esses arquivos geralmente ficam localizados nos próprios setores que os produziram, arquivos setoriais, ou em centros de documentação muito próximos. Não faria sentido enviar um documento de uso diário para um galpão distante. O que acontece após essa fase? Quando o documento deixa de ser corrente, ele não é necessariamente descartado. Se ele ainda possui algum valor administrativo, mas o uso se tornou esporádico, ele passa por um processo de transferência para o arquivo intermediário, segundo a idade. Diferença-chave para provas. Arquivo corrente. Uso frequente, localização próxima, valor administrativo. Arquivo intermediário. Uso raro, localização afastada, custo menor, valor administrativo. Arquivo permanente. Uso para pesquisa, localização definitiva, valor histórico ou secundário. Fique atento. Se uma questão disser que arquivos correntes podem ter valor histórico, tome cuidado. Embora eles possam vir a ter esse valor no futuro, enquanto são correntes, sua razão de existir é o valor primário, administrativo. Questão número 14. Sobre princípios e conceitos da arquivística e da legislação arquivística, julgue o item que se segue. A natureza dos documentos pode ser dividida em 2 tipos, sendo o arquivo de engenharia exemplo de um deles. Certo ou errado? Gabarito. Certo. A banca fundamentou esta questão na classificação dos arquivos quanto à sua especialização ou área de conhecimento, que divide a natureza dos arquivos em 2 grandes grupos distintos, especiais e especializados. Por que a afirmação está correta? Nesta interpretação técnica, a natureza dos arquivos é segmentada da seguinte forma. Arquivos especiais são definidos pelo suporte ou formato físico dos documentos que exigem tratamento, armazenamento e equipamentos de reprodução específicos. Exemplos: arquivos fotográficos, iconográficos, sonoros e filmográficos. Arquivos especializados são definidos pelo conteúdo, assunto ou área de atuação da instituição produtora. Eles guardam documentos que resultam de uma atividade técnica ou científica específica. Exemplos: arquivos médicos, arquivos jurídicos e, conforme citado na questão, o arquivo de engenharia. O exemplo do arquivo de engenharia é o exemplo perfeito de um arquivo especializado. Ele reúne documentos, plantas, projetos, cálculos estruturais, diários de obra, que exigem um conhecimento técnico específico daquela área para serem classificados e utilizados, independentemente de estarem em papel ou meio digital. Resumo para memorizar. Ao ler que a natureza dos arquivos se divide em 2 tipos, a banca está se referindo à dicotomia especial e especializado. Como o arquivo de engenharia é o exemplo clássico de um arquivo focado em uma área do conhecimento, o item está tecnicamente perfeito. Questão número 15.
Sobre princípios e conceitos da arquivística e da legislação arquivística, julgue o item que se segue. Os arquivos permanentes são formados por documentos com valor probatório e informativo e são caracterizados pela alta frequência de uso por seus criadores. Certo ou errado? Gabarito. Errado. O item contém uma contradição técnica fundamental ao misturar as características da terceira idade, permanente, com as da primeira idade, corrente. Por que a afirmação está incorreta? Valor probatório e informativo. Esta parte está correta. Os documentos que chegam ao arquivo permanente, recolhimento, são preservados justamente por seu valor de prova e de informação, valor secundário, histórico. Frequência de uso. Aqui reside o erro. Os arquivos permanentes são caracterizados pela baixíssima ou inexistente frequência de uso pelos seus criadores. Quando um documento ainda é usado com frequência pelo órgão que o produziu, ele deve permanecer no arquivo corrente. Finalidade do acesso. No arquivo permanente, o uso deixa de ser administrativo para o criador e passa a ser predominantemente para fins de pesquisa, história e cultura, para o público em geral e estudiosos. Resumo para não cair em pegadinha. Se houver alta frequência de uso pelos criadores, o documento é corrente. Se ele perdeu a utilidade administrativa e foi guardado por ser importante para a história, ele é permanente.